Boa tarde, boa noite, bom dia. Como eu sei que muita gente vai encontrar esse vídeo em outros momentos, não estará assistindo hoje, que é 2 de maio de 2026, eu já deixo todo mundo cumprimentado e agradecer a todos que chegam nesta minha live. Carlos Pinheiro, eu sou poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras, ativista étnico-racial, ambientalista e criador de conteúdos digitais. Estou bem, graças a Deus, apesar de um pouco de resfriado, mas é porque acabei viajando esses dias para São Paulo, tomando um pouco de chuva, batata. Minha voz está um pouco estragada. Tentar conversar aqui com você, fazendo uma resenha de todas as atividades culturais, ou ligadas à cidadania, ou a questões ambientais que participei ao longo do mês que passou. É bom relembrar que esse trabalho ele não nasce agora, ele é fruto daquele processo todo de confinamento da pandemia, e nesse momento eu me vi criando, mas não tendo onde encaminhar essa produção. Uma das formas que estava bastante em evidência eram essas famosas lives, e a partir deste momento eu comecei a procurar como fazer isso dentro da minha casa, me protegendo e também protegendo outras pessoas. Abril, para mim, mais que importante, porque é o mês de aniversário. E este ano, eu, uma cunhada e alguns primos e um irmão fazíamos aniversário muito próximo da Páscoa, e vendo que no feriado que passou agora, em 1º de maio, a maioria das pessoas tinha algum compromisso, não seria possível reunir a todos, nós resolvemos fazer um aniversário coletivo. No meu caso, acabei sendo uma das pessoas que viu o adiantamento do seu aniversário, pelo menos na questão da festa. Foi no dia 4, o sábado de Aleluia, e foi uma festa muito gostosa. Nós alugamos uma chácara e passamos sexta-feira, no sábado de Aleluia, e também saímos no domingo à noite, depois que limpamos o local, deixamos as coisas organizadas, e o dono apareceu para levar a chave. Acaba sendo também uma questão cultural, não deixa de ser. Não sei se em outro planeta existe uma vida, ou despreza isso, ou se esses ETs também comemoram o aniversário, mas nós comemoramos em grupo. Primeiro comentar o que aconteceu até esse dia 6 foi o encerramento de um pequeno projeto. Eu recebi uma mensagem de um comerciante aqui de Mogi Guaçu, e que me perguntou se eu fazia algum comercial nas minhas redes sociais, porque ele estava transferindo a sua loja para um outro ponto e ele queria fazer a divulgação. Como eu, enquanto criador de conteúdo, acabo sendo bastante conhecido da região, eu falei, olha, vou fazer um teste, até mesmo para eu ver o grau de interação que eu tenho com esse público. Meus canais são basicamente focados nesses temas que eu mencionei no início dessa live. Esse é um desafio, é uma forma também de eu me valorizar, e se eu ver que não compensa, pelo menos já sei que fiz, não gostei, ou se gostei, o que eu preciso fazer e para que
eu preciso fazer, ou por que eu não devo fazer, que tratamento que eu dou a esse material necessário. E nesse dia visitei o Shopping do Brás, que é o nome dessa loja, na rua 13 de maio, 58. E foi muito interessante também o resultado. Atingiu um público, pessoas me disseram depois nos comentários nas redes que tinha visto e até também ido lá presencialmente e fez compras nessa loja. E eu também ganhei uma camiseta bonita. Se alguém é de Mogi Guaçu, se queira fazer alguma atividade comercial com a minha presença como divulgador, podemos conversar, é só entrar em contato no Messenger ou entre em contato nos comentários que eu respondo. E depois, gente, dia 7, fui juntamente com a Isana Paula Rodrigues da Silva dar uma entrevista na Rádio Mundo Melhor, que é de web de Mogi Guaçu. Ela tem um programa chamado Papo Ambiental. A Ana Beatriz é professora da Franco Montoro, que é uma faculdade municipal aqui de Mogi Guaçu. Quando ela ficou sabendo que já tinha passado 2 vezes a matéria em votação na Câmara, dessa forma, esse termo igualdade racial foi inserido na lei orgânica nossa, ela se interessou e nós vamos dar nossa opinião sobre como que é esse conselho, por que é, para que serve o Conselho de Igualdade Racial, fazer com que outras pessoas em Mogi Guaçu tenham noção de que são novos tempos e que a institucionalização da questão étnico-racial está lá na Constituição. Dessa forma, não é nada estranho. Na verdade, é um assunto que estava parado, ou coisas que ficam no desconhecimento até das pessoas que são da classe política, por vários motivos, talvez pelo desconhecimento mesmo, ou pelo fato porque tem a questão do racismo estrutural, e você tem que provocar isso através da democracia, através de instrumentos que a Constituição forneceu para a gente desde 1988. Dia 9, eu falei que lá no início, que mês de abril é especial pelo fato de ser aniversário, mas também é o mês de aniversário de Mogi Guaçu, e este ano Mogi Guaçu completou 149 anos de emancipação política administrativa. Muita gente não sabe que Mogi Guaçu, enquanto Mogi Guaçu município, com essa denominação, só vai nascer em 1877. Para trás tiveram outros nomes, por isso que às vezes as pessoas, quando vão se referir Mogi Guaçu, têm dificuldade e falam que a gente, desde que o Brasil foi descoberto, existiu esse nome Mogi Guaçu para o município, e não é verdade. Tem que às vezes trazer isso para as pessoas. Esse ato cívico não foi um desfile, mas sim uma atividade que reuniu música, banda da Corporação Mário Vedovello, os recrutas da Guarda Civil Municipal, que logo após o treinamento eles vão estar trabalhando nas ruas. Um reforço importantíssimo na estrutura da segurança da cidade. E sejam bem-vindos esses novos funcionários públicos, e que eles realmente cumpram a sua função de ser um servidor, né? Gostem mesmo de estar trabalhando, mas também cuidar da coisa mais importante de Mogi Guaçu hoje, que é a sua própria população. Dando um avanço, eu vou ter que falar para vocês também de um projeto que eu e algumas outras pessoas, artistas no caso,
tanto escritores como poetas ou artistas de modo em geral e não artistas, mas que gostam de leitura, de declamação. E nós criamos há uns 3 anos atrás Conexão Literária, um coletivo que nos outros 2 anos estava com uma carga de trabalho maior. É um coletivo que não tem renda, não tem alguém que ganha ou perde. A gente está ali para fazer partilhas, trocas, leituras de material próprio ou de outrem, ou de alguma coisa que acabamos tendo contato no nosso dia a dia e gostaríamos de compartilhar com os nossos colegas. E fizemos esse encontro no dia 12 e nós fomos numa cafeteria nova, muito bonita também, se eu não me engano lá é Boutique Café e Cestas, na Avenida Padre Jaime. E lá foi bastante gente, eu até me surpreendi. Tivemos atividades, ajudamos uma companheira do grupo em fazer o trabalho dela, mapeamento cultural aqui de Mogi Guaçu, e como os artistas colaboramos também nesse trabalho de mapeamento que ela está fazendo. Vamos beber aqui uma aguinha para ver se melhora a voz. Terceira coisa importante, que foi o mês das minhas férias, no dia 13. E eu já tinha feito alguns planejamentos. O ano passado foi muito complicado, porque meu pai faleceu no mês de maio e eu tive que pegar férias em junho, e todo um processo legal em relação à morte do meu pai foi iniciado. Tive que ir atrás de tudo isso e isso sugou um tempo, mas também teve resultado. Se eu não tivesse feito aquilo com o rigor que eu empenhei, teria dado problemas. Foi muito bom isso, gente. Eu fui para Andradas, adorei, e voltei. Fui de carona, eu uso aplicativos, né, de viagem, e voltei depois com um ônibus de linha. Do dia 14, eu fui no Centro Cultural de Mojimirim de manhã. Nesse Centro Cultural eu conversei com uma pessoa que trabalha na área política. Nós conversamos bastante, eu recebi algumas orientações, tirei algumas dúvidas que eu precisava. Depois eu fui visitar também o MAM, que é o Museu de Artes de Mojimirim. Para quem não conhece, fica na Ulloa Sintra 399, centro. No dia 14, aproveitei e fui visitar a feira noturna, não de Mogi Guaçu, mas de Estiva Gerbe. Eu lembro que eu já tinha ido uma vez nessa feira noturna antes da pandemia. Dessa forma, eu não sabia mais nada o que estava acontecendo, se estava ruim, estava bom. E fui no mesmo lugar que está acontecendo, onde fica a igreja matriz. Mas essa feira ela deu uma boa reduzida. Dizem que não foi uma reduzida na época da pandemia, então quando a feira voltou, ela voltou com gás, mas nos últimos 2 anos aí parece que ela deu uma reduzida bastante. E espero que ela volte a ser referência, porque eu lembro que Estiva Gerbe tinha essa feira e Mogi Guaçu não tinha. Mogi Guaçu só vai ter a feira noturna estruturada depois da pandemia. No dia 17, eu acabei fazendo uma visita ao professor Geraldo Gonçalves. O professor Geraldo Gonçalves, ele é uma pessoa muito importante, porque ele chegou a ser até vice-prefeito de Mogi Guaçu. Ele foi vereador e ele também é um homem preto, já tem 90 e tralalá anos. E ele também foi ativista na questão étnico-racial. O primeiro projeto que temos sobre
A criação de um conselho, ou a proposta de criação de conselho é dele. Infelizmente, na época, ele não teve o apoio popular que deveria ter tido, e por isso que nós ficamos sem ter esse conselho estruturado. Mas ele continua firme, produzindo, e ver como que estava a produção dele, como que está caminhando, e também ver com ele quando que eu voltaria a conversar com ele, possivelmente no segundo semestre, para ver se um projeto dele seja apresentado para a comunidade em 2027. Tem um prazo aí para esse projeto acontecer. Gente, já no dia 18, ó, o embalo meu, eu fui para São José do Rio Pardo, participei de uma reunião de um grupo de mulheres, um grupo étnico-racial, mulheres pretas. Foi ótima essa reunião, de uma sala do Centro Cultural, que fica aonde é a antiga estação ferroviária central da cidade. Pousei lá e no domingo fui andar pela cidade, fui revisitar La Isla Bonita. Para quem não sabe, tem a música da Madonna, lançada aí acho que há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, La Isla Bonita, que conta a história de uma ilha, a Isla Bonita, que é uma ilha tropical, cheia de coisa selvagem, e lá tem um garoto, uma moça, e ela vai cantando tudo sobre essa ilha e em torno desse amor. E eu não sei se ela tem noção, né, a musa, que em São Paulo, Brasil, no interiorzão, numa cidade chamada São José do Rio Pardo, tem a Ilha de São Pedro. Fiz vários vídeos apontando essa questão de vida imita arte ou vice-versa. Eu sei que isso acontece. Eu voltei e no dia 21 eu fui assistir um filme, para não ficar sem assistir nada no cinema. Dos filmes que tinha lá logo da sequência para começar era Maldição da Múmia, e faz anos que eu não assisto nenhum filme sobre múmia, e é um filme para assistir. Quem gosta, eu também gosto de questão de os segredos, maldição, eu recomendo esse filme. É um pouco de terror, tem uns momentos lá que você vai ficar com essa imagem na sua cabeça. Então tem gente que tem dificuldade para dormir, que de repente qualquer filme de terror não consegue dormir na noite seguinte. Não sei, mas é interessante, sim. Vá assistir esse filme. Não sei se saiu em cartaz, mas recomendo. Vou dar um salto para o dia 25. Eu tive reunião mensal da Academia Guaçuana de Letras, às 2 horas da tarde até às 16. E depois à noite eu tive, junto com o Reinaldo e com o nosso convidado Cláudio Gomes, uma live onde a gente conversou sobre o trabalho, né, do Cláudio Gomes como poeta. Ele é arte educador, ele é produtor cultural, ou seja, uma pessoa que tem muitos conhecimentos, a experiência dele é vastíssima. E ele então também trouxe a produção literária dele, que foi muito importante, e ele declamou alguns poemas junto com o Reinaldo também. Então agradecer também ao Cláudio pela participação generosa e amorosa na nossa live, viu? Um beijo para você, Cláudio. E no dia 26, que foi meu aniversário, foi festa de manhã até a noite. À noite no dia foi festa porque de manhã eu fui no Samba da Estação, que acontece uma vez por mês, já falei muito. Como eu queria aproveitar para à tarde participar do circuito Sesc de atividades culturais, fui almoçar no Areca Bambu, que fica próximo da antiga estação. E lá eu almocei, a turma estava bastante animada, conversei com o Marcos, né, a Lívia, que são os donos. O Marcos, quando veio me cumprimentar, ele falou assim, eu vou ver aqui com
o cantor para puxar um parabéns para você. E dessa forma puxaram parabéns para mim e eu não pude tranquilamente me divertir lá dentro enquanto almoçava. E agradecer ao Marcos a generosidade em me oferecer como presente o almoço lá. Um beijo, Marcos. Tamo junto. E à noite eu falo para você que não foi festa porque tinha uma reunião preparatória de uma roda de conversa que aconteceu no meio da semana passada. Só que eu não podia participar porque eu já estava esquematizado para eu viajar para São Paulo. O Conselho Municipal, como eu falei para você, está em processo de formação. E nós, enquanto também pessoas que são ativistas, nós também percebemos que é necessário levar essa temática para frente. Reuni as pessoas nesse domingo à noite, no dia 26, e fizemos uma live em que a gente destrinchou basicamente o que seria o começo e o fim dessa atividade e outras atividades também relacionadas ao andamento do conselho. E dessa forma é a necessidade de se montar o conselho, que aí é outro nível, né? Vai ter que ter as pessoas e depois vai ter que ter o processo de referendar o processo lá eleitoral e depois a prefeitura, ou no caso o prefeito, tem que fazer os decretos, tudo até começar a fazer as primeiras reuniões e aí fazer estatuto. Ou seja, é um trabalho de começo, de formiguinha, mas é um trabalho que exige uma dedicação fora do seu tempo de trabalho comum e fora da sua vida pessoal. Ou seja, você está tentando ser cidadão ativo, porque o cidadão normal é aquele que vota só por votar ou cumpre sua obrigação. Agora, a cidadania ativa, ela tem esse conceito de que você está vendo que está com problema de lixo no seu bairro, você se junta com outras pessoas para ver com quem que vai conversar para melhorar esse problema do lixo do seu bairro, ou da dengue, ou coisa assim. Agora, aquele que só ouve falar e reclama, põe na internet que o prefeito é culpado, vereador que é culpado, não sei o que, isso não é cidadania ativa. Isso é só uma cidadania meio que capenga, com suas dificuldades de compreensão, contextualização e com dificuldade de conhecimento do seu próprio papel neste momento da história em que você está vivo, que depois você morreu, não tem cidadania mais. A cidadania passa a ser outras gerações que vão ter que talvez fazer essa coisa acontecer. No dia 27 eu voltei novamente, sozinho desta vez, lá na Rádio Mundo Melhor, e eu dei uma entrevista para a minha amiga Ana Beatriz, desta vez sobre o coletivo Afro Caipiras, que é um projeto que já comentei aqui também muitas vezes, em que eu tento criar uma rede de movimentos negros aqui da região. E quem quiser saber mais, eu recomendo procurar ler, procurar no Instagram. No Instagram tem, só você digitar Coletivo Afro Caipiras. E se você entrar no YouTube, se você também digitar Coletivo Afro Caipiras lá na busca, você vai também ter mais material sobre isso. E dia 28 eu aproveitei, dei uma passeada no cemitério de Mogi Guaçu, não só pela questão espiritual, mas também eu descobri a indicação de amigos que tem um caçador de assombração, e esse caçador tinha vindo em uma época aí atrás no cemitério de Mogi Guaçu, e veio e mostrou no vídeo um túmulo que tem lá uma igrejinha. Então quem olha acha que é uma igrejinha comum, mas se você olhar no interior, você vai ver lá um altar que tem os pretos velhos, e também tem São Benedito e Nossa Senhora Aparecida,
e tem uma fotografia muito ruim, péssima mesmo, da pessoa que parece que está enterrado lá. Eu confirmei mesmo a existência e fiquei bastante intrigado com essa história. Eu não sei se eu vou descobrir mais coisas sobre isso, mas você vê ali que é um sincretismo religioso e a pessoa que preparou esse túmulo, eu acho que já percebeu muito bem que se ficasse na cara que seria um túmulo de uma pessoa de matriz africana, tudo, com certeza ia ser barbarizado o negócio. E eu falo assim, pena que isso ainda aconteça nesse Brasil, esse desrespeito às religiões, seja ela de que matriz que for, porque infelizmente essas guerras santas, ela só existe em algumas religiões, principalmente as religiões de origem ocidentais, né? Porque aí tem aquela história que Deus é um, que não tem outro, que eu tenho que sair, que eu tenho que andar pelo mundo e converter os outros, ou seja, tudo que o outro tem não presta, e também inclusive a religião dessa pessoa também não presta. Essa supressão ou esse sufocamento ou essas tentativas de sufocar ou apagar a presença de religiões que não são consideradas verdadeiras. Eu vou finalizar aqui, dizer que eu fui nas feiras noturnas, fui em algumas, aqui de Mogi Guaçu. Eu não fui no Festival Noturno de Martinho Prado, porque perdi, né, a data, infelizmente. Eu preciso me informar melhor. Quero agradecer a todo mundo que me desejou muitas felicidades pelo meu aniversário que passou dia 26. Eu sei que provoquei muitas pessoas a fazerem declarações usando lá os esquemas de contagem regressiva do Face. Então eu comecei a postar uma semana antes. Falta tantos dias para o meu aniversário. Então eu já fui recebendo bastante declarações, cumprimentos, e eu creio que esses 56 anos que eu completei trazem aí uma responsabilidade maior. Eu estou testando coisas novas, estou testando aí equipamentos novos para fazer lives melhores, com qualidades, e com isso também ampliar um pouquinho o espectro, o escopo das minhas entrevistas, dando mais liberdade e mais qualidade nesse sentido. E espero também estar contribuindo mais artisticamente, e eu vou colocar mais informações sobre a questão étnico-racial, questão social de Mogi Guaçu. Eu, por exemplo, não coloquei aqui, mas eu vou deixar que eu participei de uma audiência do Plano Plurianual de Mogi Guaçu. Então eu tenho que até colocar aqui que eu assisti, que foi no Centro Cultural e foi no período da tarde. Se fosse outro momento, se eu estivesse trabalhando, eu não poderia acompanhar. Agradeço a todos que me elogiaram, que me desejaram felicidades, muitos anos de vida, saúde, prosperidade. Tudo isso que vocês desejaram para mim é recíproco também. E esse mês também nós vamos ter live sarau temática, e nós vamos falar sobre etarismo. Um abraço, gente. Bom resto de domingo, de sábado, domingo, e segunda-feira eu já volto para minha lida. Bem-vindo à Ilha da Fantasia. Naquela parte final que todo mundo vai com aquela cara ou tristeza ou de alegria por ter realizado ou não os sonhos lá naquela ilha. Beijos, tchau.